Oi, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Josilene, com a disciplina de Geografia. Dá uma pausazinha aí no vídeo de vocês e vá pegar o seu material, que eu vou aguardar um minutinho. Vamos lá? E hoje nós vamos dar início ao nosso livro 3, que tem como tema a interdependência entre a cidade e o campo, certo? Se vocês observarem aí a imagem, né? Vocês estão vendo aí tratores, né? Plantação, certo? E vamos aí. O campo. Neste capítulo você vai conhecer as características do campo. Ele é muito importante para a nossa vida, uma vez que a maioria dos produtos que temos em nossas casas vem desse lugar. Acompanha aí, tá? O que você está vendo na imagem? A gente acabou de falar, né? Plantações, algumas máquinas pesadas. Você sabe o nome da atividade que está sendo realizada neste local? Isso mesmo, a agricultura. Que relação há entre o campo e a nossa alimentação? Aí eu quero que vocês escrevam, tá? Aí no material de vocês, nesse espaço que vocês estão vendo aí. A vida no campo. A vida no campo apresenta características bastante particulares, principalmente por conta das atividades produtivas realizadas nesse local, em especial o cultivo de alimentos, a criação de animais, a produção de matérias-primas. A realização dessas atividades requer grandes áreas. O cultivo de alimento, por exemplo, geralmente ocupa grandes extensões de terra. Para ter uma ideia, compare nos quadros a seguir a área ocupada por alguns cultivos em nosso país e a área territorial de alguns estados. Se nós pudermos observar que a gente tem 3 tipos, né? A cana-de-açúcar, o arroz e a soja. A área ocupada, que se nós pudermos observar aí, em maior proporção é qual? Vai pensando aí, tá? O estado entre Pernambuco, Sergipe e Mato Grosso e a área territorial que ocupa, certo? Comparando os dados mostrados nos quadros, podemos perceber que a área de cultivo de alguns produtos pode ser maior que a área territorial de alguns estados. É o caso da cana-de-açúcar. A população que vive no campo, por sua vez, é menor que a população que vive na cidade. Segundo dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 84% da população brasileira vive em cidades, certo? Densidade populacional do campo. A combinação de grandes extensões territoriais e poucos habitantes faz com que o campo apresente baixa densidade populacional, ou seja, há poucas pessoas vivendo em grandes espaços. Por isso, as residentes no campo geralmente são afastadas uma das outras, ao contrário do que ocorre nas cidades, onde as pessoas vivem bastante próximas uma das outras. Observe as 2 imagens a seguir. Nós temos esta aqui, né, do lado esquerdo, e temos esta aqui do lado direito. 2 paisagens brasileiras, certo? Aí logo abaixo a gente tem aí com a lupa na mão, que diz assim: de acordo com as características do campo, podemos afirmar que a imagem que mostra esse local é a imagem da esquerda ou da direita. Por quê? A da esquerda, né? Porque apresenta muita floresta, entre outros. Vocês podem escrever mais alguma coisa, certo, meus amores, aqui. O trabalho no campo, na página 177. Acompanha aí. Outro importante fator que caracteriza o modelo de vida do campo é o trabalho que é desenvolvido nesse espaço. Entre as diferentes atividades praticadas, podemos destacar a produção agropecuária. Essas atividades são bastante influenciadas pelos elementos naturais. Muitas vezes, o agricultor precisa aguardar a mudança do clima para que possa realizar a semeadura de uma nova safra. Invernos rigorosos ou chuvas intensas podem levar à perda na produção.
e a consequente redução dos lucros do agricultor. A gente tem uma imagem aí, né, que vocês podem acompanhar bem direitinho no livro de vocês. Plantação destruída por inundações provocadas pelo excesso de chuva. Se faltar chuva, é ruim, mas também a chuva demais, né, pode prejudicar. De olho no local. A produção agrícola também pode ter consequências negativas por causa de eventos climáticos, como a falta de chuva, que foi o que eu acabei de falar. Sua missão é pesquisar em jornais e revistas notícias que tratem das influências negativas de eventos climáticos na produção agrícola na região onde você vive. Registre no caderno as informações coletadas e faça uma leitura atenta, concentrando-se nas principais informações que são discutidas com os colegas, certo? Ou com seus familiares em casa, que não tem como nós discutirmos realmente em sala, no momento, né, meus amores? No campo, a rotina diária de trabalho é intensa, em função da necessidade de uso da luz natural. O trabalho começa assim que o sol nasce e termina quando ele se põe. Diretamente da cidade, onde o trabalho é determinado, diferente, né? Ou seja, diferente da cidade onde o trabalho é determinado, com base em um horário pré-definido, conhecido como expediente. Características do trabalho no campo, página 178. Nos feriados e fins de semana, não há descanso no campo, como ocorre na cidade, onde geralmente as pessoas não trabalham nesses dias. Os animais precisam ser alimentados todos os dias, independente de ser feriado. Épocas como as da colheita e plantio precisam ser respeitadas, o que gera longas jornadas de trabalho. Em geral, as propriedades pequenas são administradas por famílias e a produção, em sua maior parte, é destinada a abastecer as pessoas envolvidas nesse processo. Nesse tipo de propriedade, é comum o uso de força física e de ferramentas simples, como a enxada e instrumentos de tração animal. Vocês vejam aqui que não é o trator, são o quê? 2 bois, né? E o homem aqui, ó, o agricultor. Trabalho executado por família com o uso de ferramentas simples. Já aqui, ó, esse tipo de agricultura é chamado de agricultura de subsistência, na qual apenas uma pequena parte do que é produzido é comercializada. Nas fazendas médias e grandes que produzem para o comércio, implementos e maquinários modernos são bastante utilizados, o que reduz o esforço físico empregado na atividade. Aí nós temos aqui, ó, funcionário utilizando trator moderno para a colheita da cana-de-açúcar. Esse tipo de máquina aqui, nós vemos bem aqui na nossa região, que é utilizada aqui bem próximo de nós, na usina Estivas, para quem conhece, certo? A gente usa esse tipo de máquina. Antes era cortada as canas manualmente, hoje não, já usa esse tipo de máquina aqui, certo? Vale a pena conhecer para entender um pouco mais a importância do trabalho no campo para a nossa vida. Sugerimos a leitura do livro Do Campo à Mesa, O Caminho dos Alimentos, de Ted Chu. Nessa obra você encontrará também algumas receitas que podem ser preparadas em casa com seus familiares, certo? Página 179. Em geral, nas grandes propriedades, o trabalhador recebe uma quantia por seu trabalho, diferentemente do que ocorre na agricultura familiar. Um tipo de relação de trabalho muito comum na atividade agrícola é o trabalho temporário, no qual o trabalhador é contratado por determinado período, especialmente naqueles em que a demanda por mão de obra é maior, como no plantio e na colheita. Geralmente esses trabalhadores recebem por dia e são chamados popularmente de boias frias. Além dos agricultores, que são aqueles envolvidos diretamente com o processo de cultivo, trabalham no campo outros profissionais, como agrônomos e veterinários. Muitos deles não residem no campo, mas em cidades próximas, e deslocam-se até as propriedades rurais para desenvolver suas atividades técnicas. Aí a gente tem aí uma imagem, certo?
de um boia fria trabalhando no corte da cana-de-açúcar, que você pode acompanhar bem direitinho com o seu material. Logo em seguida, a gente tem aí o mão na massa, certo? Que a gente tem uma ilustração que diz assim. A ilustração a seguir mostra uma propriedade rural com diversas pessoas. Vocês vão circular aí as pessoas que não exercem suas atividades no campo. Então, nós temos aí, será que o médico, esse aqui é o médico veterinário, ele exerce sua atividade no campo? Essa pessoa aqui, ó, ela exerce? Então, aí é com vocês, tá? E por último, nós vamos para a página 180, os produtos do campo. Todos os dias, nossa mesa estão repletas de produtos vindo do campo, mesmo que alguns deles não pareçam, pois foram industrializados ou produzidos artesanalmente, passando por transformação. Aí a gente tem uma imagem aí que mostra mesa de café da manhã, certo? Você consegue identificar na imagem quais produtos vieram do campo? Observa aí, tá? Podemos perceber que alguns produtos vindos do campo não passam por processos de transformação antes de chegarem até as nossas casas, como é o caso de alimentos in natura. E o que quer dizer in natura? Isso mesmo, alimentos que são consumidos em seu estado natural, como frutas, verduras e legumes. Outros produtos do campo são utilizados como matéria-prima e, por isso, sofrem grande transformação no processo de industrialização, sendo mais difícil reconhecê-los em nossas mesas. Aí vocês vai ter uma tarefinha de olho no local, certo? Que vocês vão pesquisar em sua casa dos produtos que tiveram origem no campo e completar o quadro a seguir. Os produtos, e vocês vão dizer se ele é do tipo industrializado ou in natura, se ele é de origem animal ou vegetal, ou se ele é uso alimentício ou utilidade. Aí é com vocês e nós vamos socializar no nosso momento do Zoom, tá, meus amores? Então, tenham todos bons estudos, certo? E até o nosso momento. Tchau, meus amores!